Isaías, capítulo número 44. Palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 44. Profeta Isaías, capítulo de número 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz, ó, o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito, para nos fazer santo e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque esta é a verdade, mas falhe a nós a interpretação, falhe a nós a capacidade de, pela nossa mente, nossos pensamentos, trazer ao nosso coração todas as informações necessárias. Assim, Senhor, somos assistidos pelo Santo Espírito. Obrigado por essa intervenção divina em nosso entendimento, em nossa compreensão, mediante a Tua palavra, revelação perfeita da salvação em Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus, dá-nos a oportunidade de encher nosso coração com este tesouro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus da restauração. É o Deus que restabelece aquilo que sempre pode ser destruído. O profeta Isaías é um homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Nós podemos entender aquilo que o profeta diz, porque o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração exatamente o que precisamos compreender a respeito da palavra. A nossa mente pode nos atrapalhar, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos concede, e com sua capacidade de convencimento, coloca tudo aquilo que precisamos guardar para termos plena certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. O profeta Isaías está aí no Antigo Testamento. Ele é o 21º livro em ordem cronológica. Então ele está caminhando aí para mais do meio do escrito do Antigo Testamento. Ele está por volta do ano 760. Então você entende o escrito do Antigo Testamento em 1800 anos. E aí você vê exatamente onde ele está, um pouquinho para frente da história do Antigo Testamento e da palavra nele. Nesse tempo, ele tem uma parceria de Oséias e tem uma parceria de Miqueias, que também estão profetizando. Mas ele tem um brilho maior, Isaías capítulo de número 6,
Todos nós conhecemos o grande chamamento do profeta Isaías, e ele reconhece a sua pecaminosidade, entra no templo e diz: ai de mim. Ele sabe da sua fragilidade como humano que é, e que precisa de uma intervenção de Deus. E Deus o convoca, e ele diz: eis-me aqui. E ele se dispõe, mesmo reconhecendo a sua fragilidade, ser um homem de Deus, falar o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Então a caminhada profética aqui no Antigo Testamento vai nessa linha, nesse entendimento, um chamamento de Deus, uma humilde consciência do profeta da sua limitação, mas não foge do trabalho, não foge daquilo que ele precisa realizar. Então, profeta Isaías, você vê, curiosamente, um resumo de toda a Bíblia dentro dessa profecia. É uma Bíblia em miniatura. Ela é dividida em duas partes. Uma trata de Israel, os 39 primeiros capítulos. E ela tem uma segunda parte que fala a respeito do Messias, daquele que virá para salvar, que são os últimos 27 capítulos, 39 e 27, compara-se com os livros da Bíblia. A primeira parte termina com uma profecia falando a respeito de Jesus Cristo, do Rei. E a segunda começa com a voz que clama no deserto. Antigo Testamento e Novo Testamento, dentro da profecia de Isaías. E ela termina apontando para um novo céu e uma nova terra. Então, a carta, a profecia de Isaías é um resumo bem próximo e bem paralelo à própria Bíblia. Ele é considerado o profeta evangelista, o profeta messiânico, e ele fala a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo, no 1:18, no 53:3 e no 60:1. Então, toda a profecia aponta para Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Mas Isaías, de uma maneira especial, fala a respeito da possibilidade de restauração do povo de Deus, Antigo Testamento Israel, Novo Testamento Igreja, através de um único Messias. Ele faz isso mostrando o antes e o depois, no pecado e na restauração. Isaías 53, verso 5, é um verso que você deveria marcar na sua Bíblia e fazer isso de uma forma, de uma leitura pessoal. Ele foi transpassado pelas minhas transgressões e morto pelas minhas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja aqui a pessoalidade desse verso. E já no Antigo Testamento, 700 anos antes da vinda de Cristo Jesus, Isaías já está falando da única possibilidade de salvação e de redenção na pessoa de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento faz isso, mas Isaías faz de uma forma muito especial. Ele deixa bem claro que a caminhada do povo de Deus, Antigo Testamento, serve para apontar para o único Redentor, o único Salvador. E veja que ele traz isso para uma pessoalidade. Ele não está falando aqui de nação, e não está falando de povos. Ele está falando de uma relação pessoal com Deus. Ele foi transpassado pelas minhas transgressões, foi morto pelas minhas iniquidades. O castigo que lhe traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Então essa leitura de o geral da igreja, aqui é transformada em pessoal na obra da redenção. É uma relação de Deus com você.
e Ele quer falar algo para você. As minhas transgressões, as minhas iniquidades, o castigo que me traz a paz, e eu fui sarado. Então preste atenção para esse cuidado do profeta, em nos colocar em pessoalidade diante de Deus. Vamos ao texto, irmãos, caminhamos nele para entendermos um pouco mais desta obra de restauração. Deus é o Deus da restauração. Qual é o grande problema dessa passagem? Veja lá, verso 44, verso 2, não temas. Você está com medo? Você está com receio? Você tem algum problema que traz a você preocupação? E Deus aqui está sendo taxativo para com essa relação dele com todo o povo. O que vocês estão temendo? Qual é a preocupação de vocês? Se você olhar as notícias do nosso tempo, se você ligar a sua televisão, a sua internet, você vai ficar preocupado. Nosso tempo não é um tempo de paz. E a paz não circunda pelas nações. E nem na nossa própria nação nós temos paz. Isso não te assusta? Não faz de você temer o tempo presente? A terceira grande guerra mundial será a guerra atômica. Será que sobra algum de nós para contar a história? Será que nós estamos bem tranquilos quanto a isso? Não temas. É um dizer do próprio Deus para o seu povo. Ele coloca em nós a certeza de que não é necessário temer. E o princípio da sabedoria é temer a Deus e não as circunstâncias. Então, por que nós estamos temerosos? O que traz a nosso coração a ansiedade? Ele começa dizendo, agora, pois, ouve, abra os seus ouvidos para Deus. E ele chama a atenção desse povo e diz, escutem a mim, Deus. Preste atenção que ele não está dizendo para ouvir nenhum discurso. Ele está dizendo para você vá à presença dele e o escute. Deus, ouve o que eu, Deus, tenho a dizer. E essa hora é uma hora totalmente diferente de todos os cultos, de todas as celebrações, de todos os congressos. É uma hora que Deus fala ao seu coração pessoalmente. E nessa hora, queridos, Deus quer falar para nós. Eu sou o Deus da restauração. Eu pego o miserável que está morto e dou a ele vida. Eu que dou condição de existência. Preste bem atenção, escute o que eu tenho a dizer. É um paralelo com o Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É um paralelo na ação de graças do povo de Deus, Antigo Testamento, da felicidade que aquele povo tem de viver mesmo em tempo de crise e de sofrimentos. Reconhecer que é Deus quem restaura a nossa capacidade de crer e de existir. Somente Deus pode fazê-lo. Ele basicamente usa aqui 3 argumentos. Servo meu, Israel, a quem escolhi. Servo meu é pessoal. Ele não diz a todos os meus servos, mas ele diz o servo meu, aquele que eu separei para me servir. Ouve, escuta o que eu tenho a dizer, meu servo. Aquele que está proposto por mim mesmo para continuar a viver aqui na terra durante esses tempos que não são tempos muito fáceis. Lembrando que esse povo aqui está desterrado, está humilhado
está explorado, está sem esperança, não existe um anúncio de libertação, e Deus é o Deus da história, e continua sendo o Deus da história. Ele tem um plano perfeito. Ah, mas o ser humano é tão terrível, ele consegue estragar o bom plano de Deus? Não consegue! O plano de Deus não será mexido. Aquilo que Deus fez na história, que vai fazer na história, vai fazer por sua ação soberana. Primeira guerra, segunda guerra, terceira guerra, quarta guerra, quinta guerra, esses somos nós. Vamos fazer muitas coisas mal feitas ainda durante muito tempo. Mas Deus não abandonou seu plano para a história. Deus não abandonou seu povo para a limitação do ser humano de produzir coisas boas. Ó Israel, porque ele tem uma relação pactual. Nós estamos dentro de uma aliança, irmãos. Nós estamos dentro de uma aliança. Aliança que foi feita de Deus conosco. Israel aqui, Antigo Testamento, é igreja. É povo de Deus, é gente que Ele separou para a sua glória. Ouve, vocês que foram separados para minha glória. E Deus fez um pacto conosco. A velha aliança aqui está descrita na pessoa do Messias, mas a nova aliança se revela através do Salvador Jesus Cristo, que é o mesmo Messias que está no Antigo, que chega no Novo para nos dar a plena possibilidade de revelação completa. Ainda que a revelação aqui no Antigo Testamento seja progressiva, ela para em Jesus. E a partir da chegada de Jesus, só Jesus é suficiente para que o véu seja tirado, e nós vemos a plena luz, hoje, exatamente a história que Deus tem escrito para o seu povo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpriu cabalmente o caminho da cruz, e nos reconciliou com Deus. Então, queridos, o servo meu, na sua pessoalidade, ó Israel, no seu pacto, e ele diz mais ainda, a quem escolhi. E essa palavra, por muitos teólogos e por muitos pensamentos ao nosso redor, gostaria de ser tirada da Bíblia. Não consegue compreender a grandeza da ação soberana de Deus. Mas a palavra é exatamente o que está escrita. Foi eu que escolhi vocês. Foi eu que separei cada um de vocês, em cada um dos seus detalhes, para que vocês me glorifiquem na terra, até eu buscar vocês para estar comigo na eternidade. Nós fomos separados especialmente por Deus. Desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, isso ficou claro para nós. E nós não precisamos de nenhuma outra revelação para que isso encha a nossa vida. Ele vai terminar, ele vai dizer, aquele que te criou, aquele que te formou e aquele que te ajuda. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas. Do que você está tendo medo? O que tira de você a sua paz? Pois bem, ele, em primeiro lugar, evoca a eternidade. Aquele que te criou. Lá atrás, antes mesmo que houvesse mundo, na eternidade passada, Deus já equacionou a sua soberana vontade e já disse para cada um de nós, exista. Lá na frente, na eternidade futura, Deus já tem a agenda estabelecida e cada um de nós chegará na sua presença, estaremos na sua glória e participaremos de uma festa eterna, porque estaremos para sempre com o Senhor.
esse que te criou de eternidade até eternidade, está dizendo: não temas. Não é qualquer um, não é um discurso muito bem elaborado por um bom teólogo, é o próprio Deus falando para a sua própria igreja. Se isso não bastar, ele vai dizer ainda: aquele que te formou, cada um dos detalhes da sua existência, desde quando você era pequenino. Eu me lembro quando nasceu a minha primeira filha, Elisa. Eu não era muito dado às crianças. Também não tinha filhos, não tinha sobrinhos, não é? Então a Elisa nasceu. E durante uns 10 dias eu ia para o berço dela e ver se ela ainda estava viva. Falava: gente, um negócio tão pequeno, como é que esse bichinho consegue respirar? E eu queria ver se ela estava respirando. E quando ela estava em sono profundo, eu ficava extremamente desconfiado que tinha acontecido alguma coisa. Eu não conseguia dimensionar a leitura criacional e formosa de Deus para a nossa existência. E olhar para aquela pequena criança e ver nela o sopro de vida de Deus. E aquilo me assustava. E eu, durante uns 10 dias, eu acho que eu não dormi muito bem. Eu fiquei preocupado se aquela menina iria subsistir. Mas foi Deus que formou. E Ele sustentou desde o dia do primeiro nascimento. Isaías 139 vai dizer que antes do seu nascimento, Deus já havia preparado, formado. Ela ganhou vida e agora está andando com as próprias pernas, lógico, não é? Ele vai dizer mais uma coisa, ele vai dizer que Deus te ajuda. Você não precisa de ninguém mais. O mundo pode virar uma bagunça. Mas isso é algo de Deus para você. O Deus da restauração, não venha ninguém te ajudar. Ele é suficiente. A ajuda dele é suficiente para você. Você não deve desconfiar disso nunca. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos abandona. Termino, queridos. Não há outro Deus além de ti. Não, queridos. Não há outro Deus que nós conhecemos. Ele é o único Deus. Ele é o único que criou todas as coisas. Ele nos transformou em servos seus. Fez uma relação pactual conosco. Nos escolheu para a eternidade. Ele nos criou desde o momento inicial até a nossa ida para a glória. Ele nos formou e nos estruturou para vivermos. E Ele nos ajuda, irmãos. Por que você está com medo? Por que você está temendo? Os tempos não são tão bons e tão tranquilos, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.